vamos colocar o seguinte: na segunda-feira nós apresentamos um ofício na nossa assembleia lá do Clube Português, através do qual o governo convocava uma comissão do Sintep para uma reunião na terça-feira. Nós, enquanto comissão, estivemos, a reunião começou por volta das 10h30 e terminou às 12h30. Foram um pouco mais aí de 2 horas de reunião. Essa reunião, ela seguiu fielmente o que o governo tinha colocado no ofício. Era uma reunião para retomada do diálogo. O governo estava naquele momento propondo o restabelecimento do diálogo entre as partes, mas não caracterizava ainda aquela reunião como negociação. Como dissemos na nossa última assembleia, e repito, estava explicitado no ofício, era uma reunião para estabelecer as bases da retomada efetiva do processo de negociação. Vê que negócio, mas tudo bem. E aí nós fomos para lá. Chegamos lá, o governo, como sempre, abriu a reunião. Estavam representando o governo do Estado o secretário de Administração, o secretário de Educação e 5 técnicos do governo do Estado, da Secretaria de Administração. O governo colocou para a gente aquilo que ele já vem colocando na imprensa, nada de novo, que a nossa greve tinha sido precipitada, que o governo estava negociando, que nós poderíamos ter esperado o fechamento do quadrimestre, enfim. O governo colocou todas aquelas questões com relação à greve, tudo aquilo que ele já coloca através da imprensa. Quando falou o secretário de Administração, falou o secretário de Educação, e depois nós falamos, os 5 representantes do Sintep. Estávamos lá, eu, companheiro William, Paulinho, companheiro Jair e a companheira Valéria. Esses 5 foram representando a direção do sindicato. Os 5 se colocaram, nós colocamos que quem empurrou a categoria para a greve foi o governo. Nós colocamos que as práticas que o governo vem adotando não contribuem para o processo negocial. A categoria não vai se curvar a medidas punitivas e ameaças, e que o governo só tem um único caminho para acabar com a greve, que é negociando. Colocamos também para o governo que não podíamos deixar de reconhecer e valorizar aquele momento, a retomada do diálogo que havia sido suspenso desde o dia 30 de março. O diálogo foi suspenso 30 de março e foi retomado agora na terça-feira, dia 28 de abril. Quase 30 dias sem diálogo, sem nenhuma reunião entre as partes. Então, reconhecemos o gesto do governo, mas que nós precisávamos de questões concretas para que a gente possa apresentar a categoria e a categoria soberanamente, a categoria poder se posicionar sobre a possível contraproposta que o governo venha apresentar. E aí a conversa girou em torno dessas questões. O governo, em alguns momentos, disse o que queria, ouviu o que não queria. A mesma coisa a gente também disse o que queria, ouviu também o que não queria. Em alguns momentos a temperatura subiu, depois baixou, e nisso nós chegamos a uma conclusão que naquele momento a gente deveria suspender a reunião. Então, depois de 2 horas de muita conversa, nós chegamos à conclusão que a reunião tinha cumprido o seu papel de restabelecer o diálogo e o encontro entre as partes. Mais uma vez, nos colocamos à disposição do diálogo, deixamos claro que a categoria, em todos os espaços em que se posicionou, sempre se colocou à disposição do diálogo, e que não seria diferente a partir de agora, mas que era importante que o diálogo fosse produtivo, o diálogo ele fosse eficaz, e não apenas para ganhar tempo. E aí a reunião foi suspensa, o governo ficou de nos convocar para uma nova reunião. Saímos de lá sem data, sem horário, isso por volta das 12h30.
da terça-feira. No dia do nosso ato, na quarta-feira, na hora do empurra lá com a polícia, eu não percebi, depois é que eu vi várias chamadas de um número fixo, eu não sabia qual era o número, e aí eu me afastei um pouco, atendi muitas chamadas do mesmo número, atendi e era da Secretaria de Administração, a secretária lá do gabinete, tentando falar comigo para agendar uma reunião para ontem às 16 horas. De pronto, nós confirmamos a presença, chegamos lá pontualmente às 16 horas, a reunião teve início às 17h15 e durou exatas 3 horas. Começou às 17h15, terminou às 20h15. Nessa reunião, novamente, o governo abriu a discussão, colocou um pouco do que tinha sido, na visão deles, a reunião anterior, também reconheceu importante aquele momento e que era preciso avançar nesse processo de construir o que ele chama de bases para a retomada do processo de negociação. O governo colocou que tinha algumas condições a apresentar para que a negociação efetivamente fosse retomada. Nós também colocamos que tínhamos algumas questões para colocar, se ele tinha as condições dele, a gente também tem as condições da gente, e aí a conversa começou a fluir. O clima estava mais ameno, um pouco mais tranquilo do que o da terça-feira, por pouco tempo, mas esteve. E aí o governo colocou o seguinte: nós falamos novamente dessas medidas de repressão, de desconto dos dias, de adiamento do pagamento, colocamos a questão dos 15 professores da escola de referência, colocamos as penalidades que pairam sobre a cabeça dos contratos temporários, a questão da multa diária ao sindicato, enfim, colocamos todos os elementos, fizemos observações, comentamos cada um desses itens. Reforçamos a disposição da categoria, reforçamos os atos que têm acontecido em todo o estado, inclusive registrando um importante ato que aconteceu hoje pela manhã, mais um ato do movimento estudantil, lá na Várzea. O pessoal foi para a Secretaria de Educação, nós estivemos lá com 2 diretores do Sintef acompanhando, enfim, movimento estudantil mais uma vez apoiando. Então colocamos o apoio às moções que temos recebido, não apenas de Pernambuco, mas moções de apoio de todo o país, e deixamos isso bem claro, e que a gente não vai se intimidar com ameaça. Então o governo, ele tem que negociar, tem que apresentar uma proposta ao governo. O governo colocou, depois de muita conversa, foram 3 horas de conversa, nós não vamos reproduzir aqui, a questão não tem a caminhada, e aí o governo colocou, sinalizou que ele poderia, estou procurando aqui lembrar da palavra dele, eu vou dizer suprimir, mas não foi suprimir, suspender. Ele colocou a possibilidade do governo suspender todas as medidas punitivas. Porém, nós deixamos claro que isso é importante. Nós deixamos claro ao governo que isso é importante. Nós estamos também agregando isso à nossa pauta. Nós não aceitamos as medidas punitivas e o governo deve retroceder delas. Colocamos isso para ele. Agora, deixamos claro que isso não é suficiente para a gente acabar a greve. Isso não é suficiente para a greve ser encerrada. E aí, depois dessas 3 horas de conversa, num determinado momento da conversa, eu até disse que o companheiro Jair salvou a pátria, que a gente ia voltar para o zero ou para o negativo. Num desses momentos que a temperatura sobe, o sangue esquenta e a orelha fica encarnada, num desses momentos o secretário Milton Coelho levantou, bateu na mesa e disse que o governo estava colocando a sua condição para a gente retornar ao processo de negociação. Seria a gente considerar a suspensão das atividades, buscar o entendimento com a questão do fim da greve. E quando ele levantou que essa era a possibilidade, eu não consegui me segurar e ia levantando também para dizer: o que vier de lá vai de cá. Mas
mas, olha como eu estou confiando em você, valente que sou. E aí, resultado, quando eu vou me levantando, o companheiro Jair, eu não sei nem onde é que está Jair por aqui, o companheiro Jair disse: secretário, não é assim. Nós passamos quase 30 dias para reconstruir esse canal de negociação. E só através da negociação é que a gente vai resolver. Nós vamos voltar a estaca zero. O companheiro Jair puxou a orelha do secretário e eu me segurei, não levantei da cadeira. A companheira Valéria fez um complemento muito importante e o secretário de Educação não levantou. Os técnicos não levantaram. E aí o secretário Milton Coelho, de pé, fez algumas considerações, sentou e aí nós retornamos a conversa. Mas o clima ficou um tanto quanto alterado. E aí a proposta do governo é o seguinte: tudo bem, Sintep julga importante esse canal. Claro, secretário, claro, nós julgamos importante esse canal. Estamos aqui porque julgamos importante. Se nós não julgássemos importante, nós não estaríamos aqui. Então o governo também reconhece, vamos marcar uma reunião, já são 3 horas de reunião, e ele propôs, e nós aceitamos, ele propôs uma conversa para amanhã, mesmo sendo feriado, a gente está disposto a conversar no sábado, domingo, de madrugada. Ele propôs uma conversa para amanhã, às 15 horas, para que a gente tentasse, nessa conversa, fechar esse processo de retomada da negociação, e a partir daí, caso a categoria acate, a gente retomar o processo de negociação. Então amanhã, nós dissemos a ele ontem, que amanhã é importante que ele não chegue à mesa dizendo que vai suspender as medidas punitivas. Isso já é para ser fato concreto. Agora ele tem que colocar elementos novos para que a gente possa em Assembleia avaliar. Então foi isso que ficou dito, nós nos levantamos, deixamos a mesa e o secretário colocou que acredita no poder da negociação. Nós também acreditamos. Nós somos do diálogo, nós acreditamos na democracia. Agora não vamos aceitar nem intimidação, nem opressão de quem quer que seja. Então amanhã, companheiros e companheiras, estaremos lá às 3 horas da tarde, pontualmente, para ouvir o que é que o governo tem, se é que ele tem alguma coisa a apresentar. E estamos já emendando com o informe, nós já estamos querendo propor, para não perder muito tempo, só dizer aos companheiros que isso foi negociado com os companheiros aqui da oposição, que nós façamos uma nova Assembleia, já que eu não acredito que a gente feche essa conversa com o governo na sexta, ou pode até fechar, mas nós estamos, inclusive, conseguimos um contato prévio com o Centro de Convenções, e o Centro de Convenções está disponível para segunda-feira à tarde. Então, considerando que é uma Assembleia importante, quem sabe, pode até ser que não seja, mas esperamos que seja uma Assembleia importante e avaliativa, o Centro de Convenções ele é um ambiente propício para isso. Então nós negociamos aqui com os companheiros da oposição, o Centro de Convenções está só aguardando que a gente possa assegurar essa data e esse horário para a gente começar a divulgar. Então nós vamos colocar para os companheiros e para as companheiras, para que a gente possa avaliar agora, votar em bloco. Os companheiros do Simpério estão por ali. Estão chegando, não é só uma representação aqui. Ok, então aqui assim, o que é que vai fazer? E aí, companheiros, nós vamos votar em bloco. São 2 propostas só. Primeira proposta, peraí, para as câmeras pegarem isso aqui. Peraí, para as câmeras pegar, vamos fazer bem ensaiadinho para ficar bonito de novo. A proposta é, vamos votar em bloco. Primeira proposta é a gente aprovar a continuidade da greve e já vota no bloco a Assembleia para segunda-feira, 14 horas, no Centro de Convenções. Isso já foi negociado aqui com os companheiros da oposição, todas as forças políticas, ok? Então vamos fazer bem ensaiado. Cadê o povo daqui? Manda o povo vir para cá, manda o povo vir para cá. Vem para cá, pessoal, vem para cá, pessoal, vem para cá. Vamos votar aqui se a gente acaba a greve agora ou não. Só o ensaio, pessoal. Calma aí. Teatro Guarará, Centro de Convenções. Ok, isso mesmo. Deixa o pessoal chegar aqui, para a gente fazer agora
para as câmeras pegarem a nossa votação aqui, ok? Companheiros, vamos lá, ligeirinho aqui para a gente ir para a rua. Lembrando, nós vamos sair por aqui, pessoal, para pegar a Conde da Boa Vista, viu? Tem gente suficiente para a gente fazer uma boa caminhada na Conde da Boa Vista. Vamos lá, companheiros? Vamos lá. Em regime de votação, os companheiros e companheiras favoráveis à continuidade da greve, por favor, queiram levantar o braço. Ok, obrigado, companheiros e companheiras. Agora vai ser difícil achar um. Companheiros e companheiras contrários à continuidade da greve. Abstenções. A greve continua. Vamos para a rua. A nossa assembleia será na próxima segunda-feira, 14 horas, lá no Teatro Guararapes. Com muita sinceridade, espero que o governo apresente uma boa proposta para a gente poder avaliar. Se não, ele já sabe a resposta. Obrigado, companheiros e companheiras. Vou chamar aqui o companheiro deputado Edilson Silva. Companheiro Edilson, por favor. Nós vamos nos arrumando por aqui, vamos saindo e o deputado Edilson vai falando na caminhada. Ok? Companheiros do Santério, Maria